Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai falar um pouquinho, vai continuar aquela primeira aula. Se você perdeu, dá uma olhadinha que vai aparecer aqui, tá? A primeira aula de genética, conceitos básicos de genética. Hoje a gente vai continuar na aula 2 falando um pouquinho sobre todos os conceitos básicos de genética que a gente precisa saber para entender um problema de genética, para conseguir começar a falar sobre primeira e segunda lei de Mendel e assim por diante, certo? Então, se é isso que você procura, se você precisa se inteirar sobre esse assunto, fica comigo que a gente vai começar. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a aula 2, né, de conceitos básicos de genética, não esquece de deixar seu like, de colocar seu comentário se você gosta de aulas de genética ou se você tem alguma sugestão de aula que você precise, coloca lá nos comentários pra mim. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque eu sempre vou postar aula, curiosidades, entrevista com pessoas aí relacionadas à área de biológicas, certinho? Então vamos lá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todos aqueles conceitos de genética super importantes para a gente conseguir entender, né, um problema de primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e assim por diante, né? Toda vez que a gente fala em hereditariedade de DNA, a gente precisa entender esses conceitos. Então vamos para a lousa, que fica muito mais fácil de entender. Vai para a lousa agora. Para a gente entender direito o que é, né, e como é formado o DNA, então eu fiz aqui um esqueminha para explicar isso melhor para vocês. Então vamos lá. Então, ó, o nosso DNA, ele é hereditário, então ele veio dos nossos pais, né? Do nosso pai e da nossa mãe, através da fecundação. Então a gente vai entender agora que nas mulheres e nos homens existem células chamadas de células gaméticas ou de gametas, tá? Esses gametas, eles quando se unem, se fundem, eles geram um indivíduo. Então observa aqui, ó. A mulher, ela tem dentro do corpo dela óvulos, né? Esses óvulos ou oócitos, eles têm aí o material genético no núcleo, né? O material genético da mulher no núcleo. E o homem, ele tem os espermatozoides, que também são os gametas, né? E essa célula carrega aqui no núcleo dela o DNA do homem. Quando o espermatozoide, ele funde aqui, né, ele consegue fecundar esse óvulo, né, esse oócito ou ovócito, tá? Vou falar de todas as maneiras que vocês possam entender, mas existe uma certa diferença entre essa nomenclatura, mas isso não veio ao caso hoje. Quando ele fecunda o óvulo da mulher, ele forma, então, uma mórula, que é uma célula formada por várias células iguais, tá? É um bolo de células iguais, e essas células iguais vão formar, né, com as clivagens, né, com as fecundações aí, depois da fecundação com várias clivagens, ela vai formar um indivíduo inteiro, tá? E como que a gente vai formar um indivíduo inteiro? Bom, a gente sabe que um ser humano, cada espécie tem uma quantidade diferente de cromossomos no DNA, tá? Lembra que o cromossomo é o DNA todo espiralado. Então, o ser humano, ele possui 46 cromossomos, tá? Então, o ser humano, ele possui 46 cromossomos. Se ele possui 46 cromossomos, a gente então vai ter nas células, né, nos gametas, a metade dos cromossomos, porque eu vou fundir uma na outra, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 23 cromossomos dentro de um gameta feminino e eu também terei 23 cromossomos em um gameta masculino. Então, quando o gameta masculino fundir e fecundar o feminino, a gente vai unir esses DNAs, né? E vai formar um indivíduo com 46. Então, metade, ó, do DNA veio do pai e a outra metade do DNA veio da mãe, que são os nossos genitores, certo? Tudo bem até aí? Ótimo! O que a gente precisa saber, né? Por que a Pro colocou esse N aqui e esse 2N aqui? Então, vamos lá, ó. Lá na biologia, vamos lembrar que a gente tem nomenclaturas para tudo? Então, na biologia, as células que têm um N
né, significa que elas são células que só têm metade do número de cromossomos. Enquanto as células que têm o 2N são células que têm as duas partes do DNA, tá? Então, quem são as células que têm só metade? São os gametas, né? São o espermatozoide e o óvulo. Olá, então a Pro ela não deixou vocês na mão, né? Fiz outro esqueminha para vocês para falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui vai caminhar com vocês na biologia pelos longos 3 anos do ensino médio e pelo curso universitário aí para quem escolher a área de biológicas, né? Então, então dentro de uma célula onde eu tenho as duas partes do DNA, que veio do meu pai e a que veio da minha mãe, né? Até coloquei aqui, roxinho e azulzinho, né? Então, eu tenho aí as duas partes do DNA dentro de uma célula. Eu vou colocar, então, que ela é uma célula 2N, ou seja, ela é uma célula diploide. Ela é tem dois, tem as duas partes do DNA, tá? Então, ela tem aí os pares de genes, tem todos os genes, né? E a gente chama as células diploides de células somáticas. Ai, como é que eu vou decorar isso? Bom, lembra lá que célula somática é aquela célula que soma, né? Que forma. Então, todas as células do corpo de um indivíduo são células somáticas. Então, se eu pegar uma célula do olho, é somática. Está somando, está formando o indivíduo. Se eu pegar uma célula da pele, é uma célula somática, está somando, está formando o indivíduo. Então, todas as células de um indivíduo que eu pegar e que eu observar lá dentro do DNA, lá dentro do núcleo, eu vou ver que é uma célula 2N, que é uma célula diploide, tá? As únicas células de um corpo de um indivíduo que não são somáticas são as células germinativas, são os gametas, que a gente falou agora há pouco. Tá? Então, quem são? Vamos lembrar, germinativa que germina, igual uma plantinha que forma outra, né? Então, quem são os gametas? Os gametas são os óvulos e os espermatozoides. Óvulos e espermatozoides são os gametas. Então, são as únicas células do corpo de um ser vivo que é N, que é haploide, ou seja, que só tem a metade do número de cromossomos. E isso é importante, né, para gerar um indivíduo com o número correto de cromossomos, que são 46 na espécie humana, né? Senão a gente teria aí alguns alienígenas aparecendo na Terra, tá? Então, a gente tem, então, a célula haploide, são as células germinativas, as células gaméticas, né? E ela só possui a metade do número de cromossomos, só a metade dos genes, certo? Ótimo! Estão preparados para mais nomenclatura, pessoal? Então, vamos lá para mais nomenclatura, tá? Vamos falar um pouquinho dos genes. Lembra? Gene é metade, né? Uma parte do DNA responsável por uma característica que eu quero estudar, certo? Então tá. Então, em genética, a gente utiliza, né, a nomenclatura genes alelos. Genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo local do gene. Então, eles determinam a mesma característica. Ai, Pro, não tô entendendo não. Então, observa aqui, tem um cromossomo e esse cromossomo ele tá pintadinho de rosa aqui e aqui, certo? A gente sabe que um braço do cromossomo veio da minha mãe e o outro braço do cromossomo veio do meu pai. Se esse braço do cromossomo ele é igual a esse braço do cromossomo, significa que eles têm que ter a mesma característica aqui, né? Então, a parte do gene responsável pela mesma característica, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, eu vou chamar de gene alelo. Ou seja, lá no DNA do seu pai está lá codificado a cor dos olhos que ele mandou para você e lá no gene da sua mãe também. E você vai ser uma mistura deles dois, certo? Então, esse pedacinho aqui do gene responsável por essa característica é igual a esse pedacinho aqui do gene responsável por essa característica. Eu tenho que ter esse par de características para formar a minha característica, tá? Então, eu vou chamar esses genes de genes alelos, estão ocupando o mesmo local e eles determinam a mesma característica. Certinho.
Então vamos lá, os genes eles podem ser dominantes, recessivos, né? Como que a gente vai estudar isso, né? Por enquanto a gente precisa saber que essas características presentes nos meus genes, elas podem ser dominantes quando elas aparecem na maioria das pessoas, tá? Então, por exemplo, quando a gente observa uma população, a gente vai perceber que a maioria da população predominantemente vai ter cabelos escuros. Então, esse gene para cabelos escuros, ele é dominante em relação ao gene para cabelos claros, tá? Os olhos escuros também são dominantes em relação aos genes para olhos claros. E quando a gente está estudando isso em genética, a gente vai colocar letras que podem ser A, B, C, D, qualquer tipo de letra do alfabeto, tá? Mas a gente vai colocar letras maiúsculas para dizer, olha, aquele gene que a gente está estudando, ele é dominante. E a gente vai usar letras minúsculas para falar, não, ó, aquele gene que a gente está estudando é um gene recessivo, certo? E a gente também utiliza a palavra homólogo. Lá nas questões genéticas vai aparecer lá, cromossomos homólogos, né? Então, a gente tem aqui um cromossomo, e aí quando a gente tem cromossomos iguais, ó, um lado igual ao outro, um lado igual ao outro, a gente vai chamar eles de homólogos. Homólogos significam, então, que são cromossomos iguais. Nesses cromossomos, a gente também vai ter a nomenclatura homozigoto, heterozigoto e homozigoto recessivo. Ó. Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Vamos lá. Quando a gente pega lá um braço do meu cromossomo, a gente sabe que o outro braço, um braço veio do meu pai, o outro braço veio da minha mãe e nele eu tenho que ter os mesmos genes, certo? Certo. Mas, né, posso ter algumas diferenças. Então vamos lá. Quando eu tenho lá o gene, né, do meu pai e o gene da minha mãe iguais, ó, azão, então é um gene dominante, uma característica dominante, e o outro azão, é uma característica dominante também. Então, quando eu tenho duas características dominantes, eu vou chamar esse gene de gene homozigoto. Por quê? Homo significa igual. Vamos pôr um exemplo aí para vocês, que é um exemplo que eu não quero que aconteça nenhum tipo de preconceito em relação a esse exemplo, hein? Então, quando a gente fala que um indivíduo ele é homossexual, significa que ele gosta de pessoas, né? Ele tem atração por pessoas do mesmo sexo. Então, é igual, ó, homozigoto, certo? Porque esse gene é azão e esse gene também é azão, ele é homozigoto igual e ele é homozigoto dominante. Olha só, certo? Aí a gente vai para esse aqui, ó. Então eu tenho um gene aqui, eu tenho o alelo dele, ó, alelo, né? No mesmo locus. Então eu tenho um azinho aqui, ó, um gene recessivo, e no meu outro cromossomo eu tenho o alelo dele que também é recessivo. São iguais? Então, eu vou chamar de... Opa, fico mexendo a folha aqui. Eu vou chamar de homozigoto, porque é igual. Mas ele não é dominante, então eu vou chamar ele de homozigoto recessivo, certo? E esse do meio? Esse do meio indica pra gente que a gente tem um braço do cromossomo e o homólogo dele, o igual, né? Ou o alelo dele, o igual. Tem o gene aqui e o outro gene aqui que decodificam a mesma coisa, mas um braço aqui, né, ele é dominante. E o outro braço, o outro alelo dele, ele é recessivo. Então, ele é diferente. Quando ele é diferente, a gente utiliza a nomenclatura hetero. Ó, então, pessoas que gostam de pessoas de sexos diferentes, né, mulheres que gostam de homens, homens que gostam de mulheres, são heterossexuais. Então, daí vem essa nomenclatura. Hétero significa diferente, certo? Sem preconceito, hein, pessoal? Então tá, pessoal, vamos falar um pouquinho aí dos últimos conceitos de genética da aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de genótipo, fenótipo e fenocópia, certo? Então, vamos lá. Quando que a gente utiliza o termo genótipo?
Genótipo, ele é utilizado quando a gente está falando de características de um indivíduo que estão no DNA dele. Então, por exemplo, eu tenho uma predisposição a ter um câncer de pele. Isso está no meu DNA, então isso está no meu genótipo. Então, eu tenho lá o gene azão para a cor dos olhos, né? E eu sei que azão é dominante. Quando eu observo a maioria, eu já consigo perceber que azão significa que é uma pessoa, um indivíduo de olhos escuros, né? Então, esses genes, né, eles estão presentes no meu DNA, então eles são chamados de genótipos. Quando que eu utilizo o termo fenótipo? O termo fenótipo é utilizado quando eu tenho características que são expressas fisicamente, ou seja, elas estão no meu DNA, mas elas que foram expressas. Então, por exemplo, vamos supor que o meu pai, tá? Vou colocar aqui no meio. Vamos supor que o meu pai, ele tem olhos claros. Então, o meu pai, ele contribuiu para o meu DNA com o gene azinho, que é o gene recessivo, para olhos claros, tá? Mas a minha mãe tem olhos castanhos e eu sei que essa característica é dominante. Então, a minha mãe contribuiu no meu gene para olhos com o azão, porque ela é dominante em relação a olhos claros, tá? Então, eu carrego no meu genótipo o gene azão-azinho. Então, no meu genótipo, eu tenho genes para olhos castanhos, mas eu também tenho gene para olhos claros. Só que o gene dominante sempre vai dominar o gene recessivo. Ele vai dominar, vai fazer de conta que esse gene não existe. Então, o que eu vou apresentar para as pessoas fisicamente? Eu vou apresentar olhos castanhos. Ué, mas você não tem lá o gene do seu pai de olhos claros? Mas como eu tenho o gene dominante na frente do gene recessivo, o dominante domina o recessivo. Então, eu apresento olhos escuros, mesmo que eu tenha essa característica no meu DNA de olhos claros. Esse é o meu fenótipo. Então, a característica que eu expresso, a minha característica física expressa é o gene azão, embora eu tenha o gene azinho, certo? Então, uma pessoa que tem esse gene azão-azinho para olhos, para cor de olhos, ela tem olhos escuros, mas ela tem o genótipo azão-azinho. E o fenótipo dela é olhos escuros. Deu para entender? E a gente tem uma outra nomenclatura chamada de fenocópia. Fenocópia. Então vamos lá. Fenocópia. Indivíduo manifesta o fenótipo diferente do seu genótipo. Então ele apresenta fisicamente, ele expressa uma característica que ele não tem. Qual é um exemplo? Cabelo tingido. Então, por exemplo, eu tenho cabelos escuros, cabelo preto, e eu pinto meu cabelo de loiro. Eu não apresento essa característica loira no meu genótipo, no meu gene, mas eu estou imitando uma característica que eu não tenho. Então, eu vou chamar isso de cópia. Então, aqui, ó, feno, de fenótipo, de característica física, e cópia, porque eu tô copiando uma coisa que eu não tenho no meu genótipo. Cabelo tingido, por exemplo. Por exemplo, um bronzeado, né? Eu sou uma pessoa branca, muito branca, mas eu fiquei lá no sol muito tempo e eu tô bronzeada. Eu tenho essa característica expressa no meu DNA? Não. Mas eu estou expressando essa característica porque eu estou copiando uma coisa que eu não tenho no meu DNA. Então, eu tô fazendo uma fenocópia. Certinho? Bom, pessoal, essa foi aí mais uma aula de genética, aula 2 de conceitos de genética. Próxima aula a gente vai começar a colocar a mão na massa e a gente vai começar falando do pai da genética. Então a gente vai falar de Gregor Mendel e a gente vai falar de todos os tipos de pesquisa que Mendel fez, começando aí com o desenvolvimento da primeira lei de Mendel. Então, fica para a próxima aula, né, que vai ser super interessante, e eu vou colocar exercício também nessa aula para ajudar vocês. Eu espero que essa aula tenha resolvido várias das dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido todos os conceitos relacionados à genética. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!